Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Portalcast, um podcast do Portal da Cidade de Itapema. E hoje nós vamos conversar com a gerente comercial da KNN Idiomas, Tayla Gabi. Tayla, muito obrigado, bem-vinda pelo nosso podcast aqui. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Tayla, pra gente começar, fala um pouquinho pra gente, o que é a KNN Idiomas? A KNN Idiomas é uma escola de idiomas, né? Especializada nos principais 5 idiomas: inglês, espanhol, italiano, francês e alemão, né? E o que diferencia a KNN Idiomas de outras escolas de idiomas? Hoje a KNN, na verdade, ela foi fundada especialmente com o propósito de dobrar o número de bilíngues dentro de um prazo de 10 anos, né? Esse é o prazo que estima-se para que as pessoas hoje consigam atingir a fluência, né? A conversação. A fluência, a gente fala, ele é todo um processo. A fluência, ela não chega em 1 ano, 2, 5, né? Vai depender muito da prática do aluno. Mas a KNN, ela foi fundada com o objetivo de trazer algo diferente do que as escolas de idiomas das que já existem, né? Claro. Então, a KNN hoje, ela nasceu com um propósito muito firme, né, e muito claro, que é focado em conversação. Então, hoje, a gente tem esse trabalho com os nossos alunos de trazer a conversação através de aulas dinâmicas, aulas práticas, né, e focado em metodologia de brasileiro para brasileiro que fala a língua portuguesa, né? Então, essa foi a grande sacada desde quando foi fundado. Claro. Tayla, e agora falando sobre a conversação, por que a KNN escolheu esse método? A conversação, ela é uma característica muito forte na KNN, justamente porque, como ela foi fundada de brasileiro para brasileiro que fala a língua portuguesa, então, aí sempre fala, nós que somos brasileiros, a gente vai ter dificuldades e facilidades únicas que todo mundo, né? Que todos os brasileiros. Dito isso, então, hoje, por exemplo, um alemão aprender a falar inglês, vai ser pelo menos 10 vezes mais fácil do que para nós que somos brasileiros, certo? Faz sentido. Para um japonês, vai ser no mínimo 20 vezes mais difícil do que para nós. Né? Um outro fonema, outra letra. Exatamente. Então, se nós que somos brasileiros, que possuímos dificuldades e facilidades únicas, por que a gente vai utilizar o mesmo método que todo mundo? Não faz sentido, né? Então, pensando nisso, o que a KNN fez? Ela simplesmente facilitou o que era difícil e acelerou o que era fácil. Então, enquanto os nossos alunos hoje aprendem de forma muito mais rápida e natural, né? Que a gente costuma dizer, o inglês hoje, ou qualquer outro idioma, a gente aprende da forma que a gente aprendeu o português. A gente não aprendeu a escrever e a ler, né? A gramática antes Exato. ali. Foi falando. Uma coisa que eu vejo, eu estava numa conversa com uma pessoa que era de outro país e eu queria falar uma expressão com a pessoa, acho que era cada macaco no seu galho. Chegou nesse momento e eu pensei, meu Deus, como que eu vou falar cada macaco no seu galho em inglês? Eu não faço a menor ideia como se fala isso. Mas é uma coisa que eu não aprendi em nenhuma escola de idioma. Acho que talvez aprender essas expressões é muito mais interessante do que aprender a gramática, talvez, né? Sim. Nesse sentido. Com certeza. O foco hoje, ele é desde o primeiro dia, né, a conversação. Então, para todos que são os nossos alunos, por que eles, né, a gente tem um prazo que o aluno aprende hoje lá de 2 anos, né, que é considerado um tempo curto comparando a outras metodologias tradicionais, né, enquanto outros ficam 5, 6, 7 anos para aprender a falar, a KNN facilitou, né, então diminuiu esse tempo. Esses 2 anos seriam aulas semanais, no caso? Exatamente, aulas semanais. Durante um período noturno, talvez, ali, algum outro. Hoje a gente tem bastante flexibilidade, né? Tá. A KNN de Itapema, a gente tem hoje aulas de segunda a sexta, sábados também, então, mas o método hoje ele é focado para uma vez por semana, porém 2 horas de aula, que já é o suficiente, né, para que a gente possa aprender de forma mais assertiva. Intensiva ali também. Exatamente. Tayla, e muita gente fica naquela dúvida, mas será que dá para aprender uma vez por semana? Dá sim. Hoje as nossas aulas, elas são projetadas e pensadas na individualidade de cada aluno. Então, existe um planejamento semanal que todos os nossos teachers fazem, justamente para programar uma aula que seja interativa e produtiva dentro dessas 2 horas, né? Então, algumas metodologias tradicionais utilizam a carga horária de 2 vezes na semana com 1 hora cada aula, né? 50 minutos. Certo. Então, hoje a gente acha muito mais assertivo, até
pensando em questão de produtividade, uma vez por semana, porém 2 horas, né? Então fica muito mais fácil, e aí, por ser muito dinâmico, tende-se, né, a gente aprender muito mais do que só estudar a gramática, né? Claro. Uma curiosidade que eu tenho, seriam por níveis de fluência também, eu imagino. São Com aqueles certeza. níveis tradicionais, tipo A1, B1, é assim que funciona também na KNN ou não? Não, lá a gente considera assim, Uhum. a gente classifica hoje, isso é um dos nossos diferenciais, né? Uhum. Que é separar nível de idade e nível de conhecimento. Ok. Uma pessoa que chega hoje na escola já com o nível, mesmo que básico, Uhum. né, a gente faz um nivelamento para Certo. entender e diagnosticar se ele fica numa turma de iniciante ou ele avança, né? Uhum. As nossas aulas, então, elas são, por exemplo, a duração do curso é 2 anos, divididos em 4 semestres. E a cada semestre, o aluno vai evoluindo de livro, né? E Uhum. vai avançando obrigatoriamente, né, no Uhum. idioma. Então, basicamente, não existe nível, como você fala, assim, né? Uhum. De, Tu já viu outras escolas que tem esses níveis separados, nível A1, nível B1, A1+, enfim, e a geralmente, pessoa faz o teste pra... E as aulas lá são bem dinâmicas, né? Como você disse, os professores são bem organizados, preparam a aula tudo certinho, né? E quando vem que um aluno ele não tá alcançando o nível ali que eles pedem, qual que é essa preparação? O que eles fazem? Hoje a KNN, um dos nossos também diferenciais é a individualidade do aluno. Então, Uhum. o professor hoje ele é treinado e capacitado para olhar individualmente para cada um. A KNN hoje, então, tem uma exclusividade de turmas, né? Então, de 4 a 8 alunos por turma, e isso facilita o professor identificar as dificuldades e facilidades de cada um, né? Uhum. Então, quando ele percebe que dentro de uma dinâmica de aula, o aluno ele demonstra X dificuldade, Uhum. na próxima semana ele vai trazer com o objetivo de intensificar, né, o aprendizado daquele aluno, Uhum. justamente naquela dificuldade que ele trouxe, né? E um cuidado que a gente tem muito grande com os nossos alunos é nunca olhar para a dificuldade do aluno e apontar, né? Então, por exemplo, se precisa de uma correção, o professor ele faz de forma geral e não só direcionando, né, aquilo que o aluno tem dificuldade. Então, por isso que elas são sempre pensadas e projetadas sempre semanalmente para trazer inovações a cada aula, né? Uma coisa que eu tenho curiosidade é que eu já vi alguns cursos que eles tentam ensinar mais com inglês mais britânico, um inglês mais americano, sei lá, um inglês mais padrão. A KNN segue algum estilo assim? Ou isso varia muito na individualidade de cada pessoa realmente, no objetivo de cada um, na verdade? Por essa metodologia ela Uhum. ser focada e desenvolvida pela própria KNN, né? Então ela Uhum. foi uma metodologia criada do zero, ela não foi terceirizada de nenhuma outra linguagem britânica ou americana, né? Ok. Então, por esse motivo, a gente não utiliza, né, uma linguagem específica. A gente fala, o nosso diferencial, né, a nossa forma de dar aula, né, que é o que destaca a gente. Então, hoje, os nossos alunos, eles têm um contato um vínculo, né, muito forte, não só de aluno e professor, mas aquele professor que no intervalo ele vai estar conversando com você, ele não vai só porque você está no seu break te deixar de lado. Então, a gente costuma sempre manter, né, essa comunicação e essa interação com os alunos, mas de forma bem natural, assim, não utilizando nenhum tipo de... Respeitando cada um a sua individualidade dentro Exatamente. disso. Faz sentido. E é algo muito legal, muito bacana, que eu gosto também das aulas, que elas são dinâmicas, né? Eu, por exemplo, falando como aluna, o professor coloca os jogos do Tic Tac Toe, que é o jogo da velha, às vezes tem aula na cozinha, então é algo muito dinâmico, né? Como é que vocês pensam nisso, nessas aulas, assim? Exato. Quando a gente costuma lembrar do inglês de escola, né, regular, a gente lembra daquele inglês de sala chato, Verbo to be. verbo to be, que é incansável. Então, assim, a gente pensou em trazer algo realmente que faça eles sentirem vontade de aprender, né? Acho que esse foi o nosso despertar, porque hoje as aulas elas são a partir de 4 anos. Então, o professor precisa se moldar a cada idade. Então, para uma criança de 4 a 6 anos, ele precisa ter um método, toda uma ludicidade, né, por trás. E agora, quando a gente está falando de adulto, o adulto ele tende a ter trabalho, né, ter casa, família, então ele já vem para aula um pouco mais sobrecarregado. Então, se a gente focar 100% na gramática, no conteúdo e aprender, ele
não vai conseguir ter um bom aproveitamento. Então, a gente faz essas aulas dinâmicas justamente para a gente trazer esse ambiente mais acolhedor, mais dinâmico. E é como você falou, né? Utilizando do espaço todo da escola. Então, a gente faz cooking class, que é na cozinha. Então, tudo para trazer esse entretenimento junto, né? E curiosidade pessoal tua, quando você foi tua primeira experiência com inglês ali na tua vida? Então, eu Como sou... você chegou nesse lugar aí da KNN? Uhum. Então, eu sou o tipo de pessoa que sempre... Não que eu julguei, né, aprender a falar inglês, mas eu não tinha esse despertar, eu não tinha essa vontade desde a escola, né? Porque justamente eu achava o inglês muito chato de aprender. Muito distante da realidade também, talvez. Ali. Exatamente. Então, assim, eu não é que eu tirava notas ruins da escola, né? Mas era... Fazia pra passar ali. Exato, exatamente. Então, nunca me chamou atenção. E eu sempre falo que, e por a gente lidar, né, com crianças, jovens hoje que a família vem buscar o idioma, o quanto os pais hoje incentivam isso. E eu não tive muito essa parte, né? Da minha família me incentivar desde pequena. Então, eu não fui uma criança que cresceu com esse desejo. Eu fui cair a ficha que o inglês ele seria importante somente quando eu tive a minha primeira experiência, primeiro contato com a escola de idioma, que não foi a KNN. Tá, né? ok. E aí, o foco não era só a escola de inglês, né? Era a escola profissionalizante. Então, também não me despertou o desejo. Acho que caiu a ficha mesmo, eu entendi a necessidade, não só como diferencial, mas como necessidade, quando eu entrei na KNN, né? Então, hoje, eles, inclusive, trazem um incentivo aos colaboradores muito grande. E, a partir disso, eu tomei essa iniciativa de começar. Então, hoje, sou aluna da KNN. Legal. Mas foi após ter realmente iniciado como colaboradora. Antes disso, não teve esse despertar tão não tive. interessante. E agora que tu puxou ali, Thay, o inglês para o mercado de trabalho, ele é essencial? Ele é essencial. Eu falo, ele é uma necessidade. As pessoas, antigamente ele era até um diferencial, né? Quem tinha no currículo era o cara, se destacava. Hoje não, hoje é um pré-requisito. As empresas, claro, dependendo do ramo que você for trabalhar, é um diferencial e uma necessidade, né, muito, muito grande. E hoje principalmente na nossa região, né, que a gente, Itapema, né, a gente recebe Porto Belo, Balneário, muitos estrangeiros. Querendo investir, comprar aqui, exatamente. né? Então, se faz muito necessário. É claro que hoje o inglês ele é o nosso carro-chefe, mas o espanhol ele vem muito forte, o italiano em terceiro, né, por conta da cidadania. Então, hoje é uma necessidade. É um diferencial, eu sempre falo assim, você ter um terceiro idioma, né? Você falar o português, o inglês e o espanhol. Claro. Aí é um diferencial. O inglês, ele já virou uma necessidade, né? Então, sem dúvidas. Com certeza. E tem alguma pessoa que tem mais facilidade para aprender o idioma? Provavelmente deve existir umas pessoas que têm muito mais facilidade com isso. Acontece isso na KNN bastante? Acontece, né? A pessoa ter mais aptidão, assim, a aprender, mas não quer dizer que uma pessoa que não tenha tanta facilidade não vai ter um bom Isso, desempenho. a minha pergunta foi nesse sentido. Outras pessoas não têm tanta facilidade para isso, assim. Na KNN elas vão se sentir mais confortáveis para chegar no método e poder avançar nisso. Com certeza. Interessante. Eu sempre gosto de contar essa história, inclusive a história de uma da própria aluna de sala, da Jéssica, né, a Márcia. A Márcia, ela é uma mulher, assim, né, já madura, né, ela já teve experiência com o idioma na juventude, mas nunca mais havia voltado atrás. E ela, em determinado momento da vida dela, pessoal, ela decidiu voltar e com muita trava, com muito medo, por ela já não ser mais tão jovem para aprender, porque na cabeça dela não podia mais. Então ela veio cheio de trava, cheio de... E eu fui trazendo para ela a realidade, o quanto ela pode aprender como qualquer outro, né? Mesmo que seja como adolescente. Então, trazendo isso para ela e depois na prática ela vendo hoje, ela mesmo vê, né, que não tem essa de idade, não tem essa de você sabe mais, sabe menos. Lá você aprende como todo mundo, né? Claro, faz sentido. E é muito importante também, né, pra pessoa que está ali aprendendo, estudar em casa. Porque tu aprende lá, só que tem o homework, tem também as provas, né? Tem algo que te incentiva e tu também vai ficar fino naquilo, né? Digamos assim, falar fluente se você estudar em casa. Com certeza. A gente sempre fala, né? Até quando você tocou no assunto da fluência, eu comentei, a fluência ela é algo muito específico, né? Se você não pratica só
2 horas, uma vez por semana, e você não abre seu livro durante a semana, você Não não. assiste um filme em inglês. Exato, você não Uhum. coloca, né, coisas na sua rotina que influenciem, vai ser um pouco mais lento esse processo. Então, a parte do que a gente tem os homework, tem as atividades, né, Uhum. as preparações, elas são justamente para trazer esse plus, trazer, né, Uhum. para você absorver ainda mais e firmar mais o conteúdo. E uma forma de você praticar mais fora, né, a sua aula que você tem por semana ali. Então, com certeza, isso traz um diferencial muito, muito grande, assim, na aprendizagem, né? Falo também como aluna, Uhum. porque eu, por exemplo, a minha aula é toda quarta-feira, um dia depois, 2 no máximo, eu sempre busco fazer já tudo que eu preciso da aula e daí reforço na próxima semana para no dia, né, que tiver a minha aula, eu já Uhum. tá mais afiada. E tem alguma dica pra gente que tá em casa realmente aprender melhor? Ver filmes com legendas, ver filme em inglês, legenda português ou legenda em inglês, talvez? Qual que é o melhor pra gente aprender, será? Então, eu sempre falo, eu sou um pouco suspeito por falar sobre Aham. isso, que eu não tenho muito tempo e muita paciência para olhar filme e Ok, série. tá. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar nisso. Uhum. Mas, assim, uma coisa que eu vejo, inclusive, os teachers comentando muito, né? A melhor forma de você aprender, com certeza, é legendando ali o filme, ouvindo a Uhum. tradução. Até porque dizem que é até mais legal tu ouvir a própria voz real da pessoa, né? Sim. E uma dica, né? Então, para Uhum. quem quer praticar, aprendendo vendo em filmes e séries, vocês já assistiram aquela série Friends? Sim, é uma série de dia a dia, né? Isso, Comum. Aham. exatamente. Dizem que é uma das formas mais fáceis para quem gosta, né, Uhum. de aprender, porque é um diálogo mais claro, ele é mais, né, Uhum. não é tão acelerado, então você consegue acompanhar. Então, assim, é muito legal, é uma dica, né? Uhum. E músicas, para quem gosta de música em Música. inglês, acompanhar quem tem Uhum. Spotify ali, ficar acompanhando a letra da música, Uhum. né? Então, existe várias formas de você praticar. Inclusive, pessoas que você conhece, né, que já falam inglês, então você tentar manter isso com certeza é muito legal. E fora que a gente tem hoje um portal do aluno, né? Você Uhum. sabe, é um portal que É eles verdade. praticam bastante, então ele é uma forma também da KNN trazer esse plus, esse extra para eles aperfeiçoarem a escuta, a leitura, a conversação também, né? Uhum. É que eu acho que pra mim o mais difícil é pronunciar. Assim, até ler, assim, eu entendo bem, Uhum. mas pra mim a dificuldade é pronunciar. É. E eu sinto falta disso, tipo, mas no meu empenho, daí no caso, assistir Uhum. um filme ali, como tu disse, a música eu gosto, mas eu também não tenho muito tempo pra isso, né? Mas eu sinto falta disso, no meu empenho, sabe? Como aluna mesmo, falando agora. Acho que uma coisa que é legal das escolas é porque tá todo mundo disposto a aprender também ao mesmo tempo, né? É. Vou dar um exemplo. As pessoas estão dispostas a se comunicar umas com as outras também, e tem Uhum. muito disso também. Vou dar um exemplo. Numa viagem que eu fiz, eu queria pedir licença para uma pessoa, tava ali pela região da Itália e falei sorry, sorry pra pessoa sair, a pessoa não entendeu. Daí, numa hora, eu vi alguém passando e falou sorry. O sorry a pessoa entendeu, a pessoa deu espaço no sorry e enfim, acho que tem muita essa questão da pessoa querer entender o que a pessoa tá passando de recado também, né? Às vezes a Uhum. gente se apega muito em querer falar certinho, com a pronúncia Sim! certa, mas às vezes a pessoa tá acostumada com uma outra coisa ali, que às vezes até é Uhum. errado, né? Falar assim, Sim, mas sim. tem muito nisso, na verdade. A gente hoje recebe muitos casos, assim, de pessoas Uhum, que tiveram experiências fora do Brasil e passaram muitos perrengues, passaram uhum, muita vergonha, né? Então, assim, é muito comum. E principalmente, uma das coisas que a gente escuta é o quanto existe de preconceito, né? Em alguns sim, lugares. Você exato. ir e não saber se comunicar, falar a língua, principalmente Uhum, americano, eles têm um pouco mais esse preconceito, né? Você ir e você não saber o mínimo que é falar a língua deles. Então existe uhum. esse preconceito também. Então, E curiosidade, tem algum país que você gostaria de conhecer para falar, treinar o inglês melhor? Estados Unidos, Canadá, o que que... tem Do teu pessoal, na verdade. sim, eu acho que por dois motivos. Um Uhum, pessoal, né, é conhecer os Estados Unidos, uhum, específico Orlando, ok. mas também porque hoje me desperta muito uma das pautas, né, que eu também queria comentar, que a Carnegie Aham, hoje, a nível Brasil, é uma das maiores. uhum, E nós agora estendemos a nível internacional, então agora a gente tem uma legal. Carnegie em Orlando.
nos Que Estados show. Unidos. Então é uma vontade muito minha também conhecer, né, a estrutura de lá, como que ficou. Então acho que casa muito, assim, o lado pessoal, esse desejo, e também, né, a parte da Networking ali KNN. com a KNN também. A KNN tá no Brasil e nos Estados Unidos, então, no momento? Exatamente. Outros países da América do Sul, por enquanto ainda Não, tem planos, né? Já tá estão em andamento, mas é ativa, né? Só no Brasil e Brasil lá agora. e Estados Unidos. Interessante. Uhum. E como vocês estão falando de viagens aí, a KNN incentiva muito as viagens, né? Tem programas de Sim. intercâmbio, né? Também no livro, algo Uhum. legal, que todo começo de unidade tem um lugar assim, um país, né? Que ele fala sobre o Uma país, curiosidade. uma curiosidade, né? Pontos turísticos, né? E é muito legal. Exato. A gente fala assim, o inglês hoje, principalmente, né, o inglês, ele deixou de ser só um item de currículo, né? Então, Uhum. hoje, nosso propósito mesmo é fazer com que o inglês seja um ato de liberdade, para vários Uhum. sentidos. Principalmente quando a gente toca nesse tópico de viagens. Então, hoje a KNN é a grande incentivadora das pessoas desbravarem o mundo. Isso a gente Uhum. leva para as escolas, para as crianças, para os adultos, para o lado profissional, para que as pessoas realmente possam ver o mundo com os olhos, né? E não ser aquela pessoa que só vai ouvir dos outros, né? Então, Exato. assim, a gente traz muito esse incentivo, inclusive, para os nossos professores. A gente existe um programa, né, que é o World Class Teacher, onde os professores, eles viajam o mundo, a Uhum. KNN, ela custeia parte da viagem, e eles Legal. podem ir para qualquer lugar do mundo para terem essas experiências e contarem depois, né, para os Uhum. alunos. Então, acho que isso é algo muito legal. E fora que, comercialmente falando, existe também uma competição interna. Estamos numa disputa aí, Olha né? só. Itapema tá se destacando. E se tudo der certo, final do ano a gente vai para o Equador aí com uma Que viagem legal. paga pela KNN. Estamos nas expectativas, né? Então, assim, Tem quantos alunos KNN aqui de Itapema? Você sabe? de Itapema a gente ultrapassou o número de 500. Pô, que show. A Tem- maioria imagino em inglês mesmo, né? Sim, carro-chefe Uhum. inglês, segundo espanhol e aí italiano, francês e alemão, né? Uhum. Fechou. Tá, e até eu vou falar um comentário que a gente tava falando esses dias. Tem um vídeo do diretor de marketing, né? O Jean, da Sim. KNN geral, né? Que ele fala que é preferível você ir viajar do que comprar um celular, né? Sim, sim. Isso é uma pauta que a gente leva, inclusive, para as escolas municipais, né, aqui de Itapema. Hoje, um jovem, principalmente, ele tem aquela fissura de ter um iPhone, de ter o melhor celular, da tecnologia atualizado. E a gente percebe que todo mundo quer ter, né? Inclusive, se a gente olhar aqui na mesa, todo mundo tem um iPhone. Eu não. Eu preferi viajar, eu fiz intercâmbio, olha aí. Boa! Isso aí. Fiz intercâmbio. É isso aí. E é sobre isso que a gente fala, né? É. O quanto hoje você investir no iPhone, às vezes você tá perdendo de colocar em um lugar que você vai viver, você vai sentir, você vai experienciar aquele momento. E isso é uma história que a gente conta. A gente tem história no YouTube, inclusive, quem quiser acessar. É o Jake, ele é um cara, ele foi colaborador da KNN. Ele tinha o objetivo de comprar um iPhone, ele tinha guardado dinheiro. E aí o Jean, que é o do marketing, ele convenceu a ele guardar esse dinheiro e investir numa viagem. Com Que esse show. dinheiro ele foi pro Peru, ele conheceu o vulcão, ele conheceu o mar, acho que é o oceano, o mar, né, que eles falam. E fez baita viagem, conheceu várias pessoas, ele ficou hospedado em hostel, viveu essa experiência mesmo de viagem. E pasmem, ele gastou menos que o valor que está sendo hoje o 17 Pro Max. Acredito muito Então, nisso. assim, ele, com tudo incluso, passagem, hospedagem, os passeios, ele gastou menos. Então, hoje isso a gente fala questão de prioridades, né? Então, assim, é claro Sim. que todo mundo quer ter um celular legal, enfim, mas, cara, quanto mais legal é você viver, né, essa experiência, porque nem todo mundo vai ter para ter um iPhone e viajar. Então, se você precisar fazer uma escolha, faça a Sim. escolha da viagem, né? E a mensalidade da KNN é muito acessível também, né? Quando a gente fala, né, em valores, assim, é claro que existe muito a diferença de lugar para lugar, região. Então, hoje, região de Itapema, aqui, é claro que não vai ser um ticket tão baixo, Em considerando relação a outras regiões, exatamente. claro. Mas, com certeza, né, hoje, inclusive, um dos propósitos da KNN, pensando em dobrar o número, né, de bilíngues nos próximos 10 anos, foi distribuído X número de bolsas de estudos a nível Brasil, para todas as unidades KNN que existe, né, mais de 600 hoje ativas no Brasil,
com a intenção de trazer e flexibilizar esses benefícios para que as pessoas hoje possam ter essas oportunidades. Então, Claro. às vezes, é claro, às vezes as pessoas querem fazer, mas não têm acesso financeiro a isso. E aí a gente entra com essas bolsas de estudos para que se torne possível, né, para os alunos estudarem. E isso de forma geral, seja para uma criança, um adolescente ou um adulto. É verdade. E tá, e como você falou ali de bolsas de estudo e tudo mais, a KNN também faz ações, né? Ações na rua, além de ações internas, né? Quando é datas comemorativas, que envolve todos os alunos, também faz ações de rua com bolsas, né? Vocês saem por aí, né? Exato. Eu costumo carregar uma frase que isso eu escutei do próprio CEO da marca, né? E acho que faz muito sentido. A KNN, ela se destacou em tão pouco tempo no mercado por a gente focar 80%, que geralmente as empresas focam, né? 80% eles focam em marketing e 20% em pessoas, hoje em dia. E a gente está indo pelo lado contrário, a gente está focando 80% em pessoas e 20% em marketing. E quando a gente fala focar em pessoas, é o quê? É justamente trabalhar o máximo possível que a gente consegue chegar nas pessoas. Então, humanizar o processo humanizar nisso. o processo. Então, hoje a gente, é claro, tem bolsas de estudos rodando em marketing digital, né? Justamente por conta do propósito que eu acabei de falar. Sim. Mas a gente foca muito mais, então, digamos que 80% em trazer, e ter essa relação, esse contato com os clientes direto. Então, a gente faz parceria com tudo que vocês possam imaginar. É Secretaria aqui da região, né? Secretaria de Educação, Esporte, Cultura, Turismo, saúde, agora a gente conseguiu acesso, então a gente tem essa visibilidade e a gente sempre fala, né? É uma marca que marca, então se você não é visto, você não é lembrado. Então, quanto mais a gente cria essas oportunidades, essas parcerias, mais a gente consegue chegar em públicos que a gente não chegaria se a gente dependesse só de uma panfletagem, de um marketing, né? Então, a gente fala, né? O nosso comercial ele é bem agressivo nessa parte. De né? estar presente em lugares diferentes. Exatamente. Faz sentido. Todos os tipos de evento que a gente consegue, né? A gente ajuda, a gente traz muito incentivo financeiro, então a gente hoje financia projetos de escolas municipais, né? Então a gente está em tudo que a gente pode. A KNN tem qual localização ali em Itapema? Ela fica na... A gente fica na rua 240, número 66, é próximo à Avenida Nereu Ramos, bem na minha mais praia, ali no conhecida. central ali. Coração da minha praia, exatamente. Show, perfeito. E é algo muito legal, Vini, que quando eles vão pra rua, assim, tipo festas na Praça da Paz, por exemplo, né? Eles colocam os mascotes em jogo. E a criançada fica louca, né? Sim. Hoje é o nosso atrativo, né? Porque hoje as aulas são a partir de 4 anos. Então os alunos adoram essa ludicidade. A gente criou os próprios mascotes, né? Então a gente tem uma coleção. A gente tem a Tuga, que é a mais famosa, né, aqui na cidade. Todo mundo já viu a Tuga por aí. E aí é uma das formas atrativas da gente levar, né? Porque as pessoas gostam. E não é só criança, tá? Os adultos todo mundo. Eu também, quando eu vejo, é todo mundo lá assim. E é muito legal. Tu comentou 4 anos, então 4 anos é a idade inicial ali na KNN pra começar. E é uma idade muito boa pra se aprender também, né? Exato. Aí você fala, o inglês, o quanto antes você começa melhor, né? E a fase boa, ela é na infância. Então, a partir dos 4 anos, a gente já consegue chegar com a alfabetização em inglês. Ele já está sendo alfabetizado no português, né, na escola regular, mas a gente consegue trazer a alfabetização de forma lúdica, de forma progressiva com a criança, né, e vai fazendo ela evoluir. Show. E qual que é o curso mais procurado hoje? O inglês, sem dúvidas. O inglês? Até para as crianças é o inglês. Sim, sim. Inclusive, a gente fala, o inglês, ele ainda é a língua mundial mais falada do mundo, né? Dizem muito que vai ser trocado pelo mandarim daqui a um tempo, mas ainda é o carro-chefe, então hoje é o que as pessoas procuram. O mundo inteiro fala. E o Brasil fala muito pouco inglês ainda, né? Os dados. Muito pouco, assim. Tanto é que a gente fez um levantamento, apenas de 3 a 5% da população fala o segundo idioma. É muito pouco. Né? Então, assim, é pouquíssimo demais. Geralmente nos maiores centros ali, São Paulo, Rio, mas chega no interior do Brasil já fica mais complicado às vezes, né? Exatamente. Por que isso? Será que eles não veem o inglês como algo importante, algo que hoje é necessidade? Não sei, assim, eu acho que é muito, talvez, cultural também, né? Não sei.
Acho que as pessoas, elas entendem que é importante, mas elas não dão o primeiro passo, né? Isso é o que a gente mais percebe. As pessoas, elas sabem que é importante, elas veem a necessidade, só que na escala de prioridade elas não colocam, né? E aí o inglês fica para ano que vem, ou no próximo semestre, né? A gente sempre coloca na agendinha assim no final do ano. Ano que vem eu quero aprender inglês, aprender um novo idioma, e aquilo lá fica. E aí chega o início do ano, aí tem outras coisas, e aí outros investimentos, né? Porque inglês ele é um investimento, Claro. né? A gente fala assim. Mas na escala de prioridade geralmente vai ficando para trás. E quando a pessoa se dá conta que esse é o pior, né? A pessoa ela vai se dar conta quando ela precisa, ela já não tem mais o que fazer, ou ela passou ou ela, por exemplo, na área profissional, perdeu um baita negócio porque não conseguia se comunicar com o cliente. Então ali, quando né, bate na bunda que a gente brinca, né? Aí busca. Então por isso que a gente fala, quanto antes você começa, melhor. Eu já vi pessoas que têm dinheiro para poder viajar e têm medo de imigração, por exemplo. Tem medo de conversar com a companhia aérea, de conversar num hotel, num restaurante e acabam não indo. Uma coisa que eu achei muito engraçado é o quanto realmente as pessoas elas não entendem que elas precisam começar, né? Principalmente, por exemplo, todo mundo conhece o Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, famosíssimo, influencer, né? E muito famoso por gravar rotina, vida, viagens, luxo. E eu acompanhei um vídeo que saiu na internet recentemente. Ele foi para um país, o assessor dele se comunicando em inglês, e ele não conseguia se comunicar, ele não sabia o básico. O básico ele não sabia. E aí, no próprio Stories, ele fala assim, não, porque eu preciso aprender, Mas aí, uma pessoa que tem grana pode pagar um professor particular, né? E não, prefere terceirizar para que outra pessoa guie, que fale, mas pô, que legal que é você chegar num lugar e se comunicar e não passar, né, não depender de ninguém, assim. Desliga aquela tensão, assim, de falar, né? Fica muito mais tranquilo, exato. Mas sabia que acontece com muitos famosos? Eu acompanho muito a Virgínia. E eu vejo nas stories dela também que ela vai com assessor, né, que fala inglês, mas ela sempre fala assim, eu não consigo. O Zé Felipe também falava que não conseguia. Mas é algo tão... que eu acho que vai muito da pessoa, né, também, né? E vai no interesse, né, e na iniciativa de você realmente fazer acontecer, né? Então, por isso que eu falo, as pessoas que têm dinheiro, que pode pagar ali um professor particular para aprender, né? Não. Então, assim, é complicado. E até, não querendo entrar no lado político, mas tem muitos presidentes da República que a gente teve, os históricos, todos os últimos, não sabiam falar inglês. Exato. E isso é muito triste para... Lógico, a gente tem que falar nosso idioma, tem que reforçar o português, a gente tem que mostrar nossa imagem para o mundo, mas saber se comunicar com gente estrangeira é muito necessário para a economia, para o desenvolvimento do país, né? Claro. Influencia em todos, né? Todos os sentidos. Por isso que a gente fala, as pessoas acham que eu vou fazer inglês porque eu vou botar no meu currículo e... Não é só para o currículo, né? É uma questão básica, você trocar networking, você se falar, né, conhecer pessoas, culturas diferentes. Então, quando tu vai numa viagem, tu não tá só vivendo aquela experiência, tu tá conhecendo pessoas novas, tu tá conhecendo cultura, tu tá, né, te enriquecendo de informação. E só que isso só vai te proporcionar se você conseguir ao menos entender o que tu tá ouvindo, né, e falar para se comunicar. O inglês é o primeiro, imagino que o segundo é espanhol, então. Espanhol deve ser um tempo menor de curso, talvez, ou não? Não, todos vão ter a mesma duração. Isso, a mesma duração, né? Até um alemão, por exemplo? O alemão, ele é complicado. Dizem que depois que você tem o inglês, o alemão ele fica mais fácil de você aprender, né? Porque agora eu não vou lembrar o nome, existe um nome pra isso. Elas são línguas, talvez, irmãs, assim, alguma coisa desse tipo, né? Existe, né, na parte técnica falando, né, o porquê, mas, sim, o alemão, ele é dificílimo. Mas não é impossível, assim, em 2 anos a pessoa consegue atingir o nível de conversação. Se desempenhar, se esforçar, né, praticando, indo nas aulas, consegue atingir uma conversação. Não a fluência, né, de novo eu sempre repito, assim, fluência ela vem com o tempo, mas uma conversação vai... Italiano também deve ser forte, como você comentou. Sim. Tem muita gente que quer fazer cidadania, né, pra Itália. Tem muita demanda agora. A gente tá com 2 turmas cheias de italiano.
E tá cada vez mais as pessoas procurando. E parece que é uma língua mais tranquila, não sei. Tem essa impressão. Italiano. Por ser similar ao português latina, talvez, enfim. Exato. Eu acho muito bonito. Eu acho que o próximo passo meu aí, depois de, né, lapidar mais o meu inglês, é o italiano. Eu acho muito interessante. Eu acho lindo, né, quem fala. É verdade. E francês tem também, curiosidade? Tem. Tem? Tá. Tem francês também. Francês parece difícil. Não sei. O francês tem uns fonemas muito específicos também, né? Não é... Eu considero o italiano ainda mais fácil, né? Imagino. Tyler, e falando agora da nossa realidade aqui em Itapema, a gente recebe muitos argentinos, né? E tem muitos, aqui é uma cidade do investimento, né? Corretores que não falam inglês, né? Gente, isso é uma pauta, assim, a gente percebe muito isso. E olha, o quanto de corretores cada vez mais buscam a nossa escola para aprender. E aí vão indicando, né? Hoje, para a área de corretagem, acho que isso é o mínimo, né? O mínimo que o corretor precisa é ter esse conhecimento para poder não perder venda, porque essa é a realidade. O corretor que não sabe se comunicar em outro idioma está perdendo venda. Mas eu tenho o meu celular, eu tenho o meu Google Tradutor aqui, eu vou e aí se o cara chega aqui, beleza, tu tá conversando com ele online, e aí? Vai fazer uma chamada de vídeo com ele, né? Então hoje a tecnologia, ela tá sim ao nosso favor para muita coisa, mas para muita coisa não. Então eu acho que, inclusive a gente tá bolando aí uma forma de trazer uma oportunidade para essa área de corretores, talvez um aulão, algo assim mais exclusivo para corretores, né? Então, estamos buscando ainda nesse projeto, mas com certeza, hoje é uma das áreas que mais cresce, que mais vai precisar se comunicar, que já precisa, né? Sim. Mas que vai precisar cada vez mais por conta da demanda que a gente recebe na região, é os corretores, né? Que não... E o que seria o método NOA? É o método isso? É nosso centro educacional, né? Ok. Exato. O NOA, ele é uma novidade da KNN, Tá. né? Na verdade, ele veio da KNN, mas ele é um projeto totalmente individual, Ok. né? Ele foi nascido e desenvolvido pelos mesmos criadores da KNN, mas o NOA, ele vai ser um centro educacional implantado primeiramente na unidade de Itapema, então vai ser o primeiro Olha NOA, só. exato, e depois, dando certo, vai expandir para outras regiões, mas o NOA, ele vem com o objetivo de trazer algo focado para as crianças, né, então para a área infantil, e vai ser uma escola mesmo, uma escola bilíngue, né? Então, assim como tem escolas aqui na região que se dizem bilíngue, né, mas a nossa escola ela vai ser 100% focado, né, então hoje a gente vai iniciar a partir dos 2, 3 anos de idade até os 6, e a ideia é expandir até os 8 depois, com foco em turnos integral e período meio turno, né? Ok. Então, mas assim, é uma novidade que está vindo muito legal, a gente está com uma expectativa muito grande, vai ficar incrível, lindo o projeto, já está sendo desenvolvido, já está quase pronto, na verdade. E já logo a gente vai soltar as matrículas, mas ele vem com esse objetivo, né? O centro educacional bilíngue focado, né, para desenvolver e trazer essa alfabetização dessas crianças totalmente em inglês. E a NOA, ela já vinha sendo preparada? Partiu de que ideia? Foi o Reginaldo? Da onde surgiu a ideia, Thay? Na verdade, a KNN tem muitas pessoas envolvidas por trás, né? Então, foi uma ideia de um dos franqueados, né? Então, de uma franquia X, eu não vou lembrar o nome agora, mas desse lado mais pedagógico, né? De trazer essa interação, essa ludicidade, esses comandos, né? Que as crianças hoje aprendem tudo por comando, por repetição. E então foi desenvolvido especialmente para isso, né? Mas não foi algo de fora, assim, foi da KNN trazido, né, para que eles pudessem desenvolver a marca em si, né? Qual que é a data para ficar pronta a NOA? Então, a NOA ela já está em processo final, na verdade, né? Falta a parte de só finalização de obra, mas a gente não tem data ainda para inaugurar, né? Tá sendo ainda lapidado, né? Porque a gente não quer
fazer as preces, então a gente está fazendo no tempo, com calma. Já tem muita procura, né? Isso é muito legal. A gente Sério? já tem divulgado bastante. Claro que a gente não está divulgando a nível de, né, assim, a todo o público, mas todo mundo que vem buscando cursos para os pequenos menos de 4 anos, que não se enquadram na categoria ainda para começar na KNN, a gente já está falando do NOA e já tem muita procura, mas não tem data ainda, né? X, assim, para começar. E o aluno que estiver na NOA, né, a criança, ela vai ter automaticamente o inglês. E os outros cursos, ou não? Você diz da KNN? Isso. Sim. Aham. Não quer dizer que precise estudar, né? Porque o NOA ele vai ser algo à parte. Ele vai ser dentro da KNN, ele vai ser acoplado ali junto, mas a criança ela vai poder ficar tanto em turno integral quanto meio período, mas não necessariamente estudar também na KNN. É claro que isso vai ser, né, um plus ali. Exatamente. Claro. Por exemplo, para o pai, para a mãe que quer deixar meio turno do NOA, mas a criança não quer deixar a criança desocupada, coloca no inglês, né? Só que claro, o inglês vai ser uma vez por semana, então, assim, o reforço, digamos, né? Porque já vai ter de maneira integral o inglês bilíngue, né? A escola bilíngue, mas vai ter o reforço da KNN se quiser, mas não vai ser uma obrigatoriedade, né? E eu já tô sabendo que a NOA já tem um primeiro aluno, né? Já tem. Sim. Então, eu tenho um filho de quase 2 anos. E a pressão é que ele seja o primeiro, né? Porque ele tá já numa escolinha, mas já houve, né, essa conversa aí de que o Theo, né, vai, O Theozinho. o Theozinho vai ter que ir pra NOA. Claro. Vai estudar inglês. Curiosidade, tem algum erro comum que as pessoas fazem quando estão começando a aprender um outro idioma? Um erro Um comum. erro de aprendizagem, talvez, que as pessoas fazem no dia a dia ali. Eu acho que, trazendo de forma mais geral, assim, acho que o erro é não se permitir aprender, assim, ou se permitir errar, sabe? Sim. Você ir para aula e você saber que vai ter pessoas ali com as mesmas dificuldades, talvez, que você, e você não respeitar o teu processo. Né? Porque geralmente quando a gente fala em aprender inglês, as pessoas elas querem aprender para ontem, né? Sim. Então, respeitar Quero sair falando. Exato. Respeitar o seu processo, praticar sempre. E não ter medo de errar, na E verdade. não ter medo de errar. Tem muita Exato. gente que se trava nisso, não quero falar dessa maneira, vou sentir vergonha, as pessoas vão me julgar, mas Exato. isso que trava o aprendizado, né? Mas eu acho que isso torna, né, a gente humano, assim, você tá ali não disposto só no inglês, a aprender. né? Exato, disposto a aprender. E você vê, assim, ó, que é muito mais comum, aí a gente dá risada às vezes, né? A gente fala uma palavra errada, uma pronúncia, né? Então, assim, se torna muito mais divertido e dinâmico quando isso acontece. Tem alguma palavra que você acha que é mais difícil que as pessoas falam pra falar inglês? Consegue se lembrar de alguma, assim, que... Palavra em inglês que é difícil? Por exemplo, mundo em inglês. Ah, boa. É uma palavra difícil, né? Boa. Existe. Porque a palavra Ubuntu, na verdade, o Ubuntu, né? E palavra, né? Que é word, né? Tem diferença. Muito similar, exato. Então, inclusive, isso eu tive muita dificuldade quando eu comecei, né? Porque assim como a Jéssica falou da pronúncia, eu também tive muita essa dificuldade. Então, até eu ia adaptando e acostumando, mas realmente, né? Então, o word, né? Que você puxa o L, e o word, né? Que seria a palavra mesmo ali. Exato. E tem uma palavra que você acha mais bonita em inglês, assim? Mais bonita? Por exemplo, no português tem muita gente que gosta da palavra saudade, né? Dizem que saudade é uma palavra bonita. Eu não sei se eu diria bonita, mas eu acho legal, porque né, a gente até brinca assim, eu quero ir pra fora do Brasil só pra falar sorry. Boa. Esbarrar e falar sorry. Então, eu acho que o sorry é legal de falar, né? Verdade. Sorry. Então, acho que... Sorry é uma palavra bonita mesmo. É verdade. E tem um caso que eu lembro até hoje, que o professor, ele queria falar wedding de casamento, né? Que é noivado, casamento, wedding, né? E eu tava lembrando na minha cabeça, eu puxei uma marca
que é uma loja lá em Lages, que é o Reading. E eu tava escrevendo ok. com H e é com W, entendeu? Então, tipo, Uhum. às vezes tem algumas palavras que confundem. E é engraçado, né? Porque o professor, ele é tão legal, assim, ele é tão bacana, que ele pega, ele te ensina de um jeito, assim, que tu não fica, tipo, frustrado, sabe? Meu, errei. Tipo, chega até Uhum. a ser engraçado, que todo mundo comenta, tem um conversa na aula, assim, é muito Exato. dinâmico, Os gente. falsos cognatos também deve pegar muita gente, né? Muito, muito mesmo. Uhum. Tem muitas palavras que a gente acha que é e não é, né? Uhum. Ou a pronúncia é parecida, Uhum. acontece bastante. Mas eu sempre costumo dizer, o inglês, para nós que somos brasileiros, ele vai ser muito mais fácil de a gente aprender do que nós aprender português, né? Porque o português, a parte gramatical, quando a gente está falando de verbos e de toda a conjugação, o inglês não tem isso. Então Uhum. é até mais fácil, né? Eu vi o Rafinha Bastos, um comediante, falando que ele não entende os verbos em inglês. Por exemplo, verbo dançar, no presente. I dance, you dance, he dances. Por que he dances? Por que um S? Ele dança mais do que eu? Então fica uma questão, não dá pra entender realmente. Sim, sim. Não, tem coisas que não dá pra entender. Eu, direto na minha aula, eu bato de frente no bom sentido, né? Com o professor, mas por quê? Ele, não sei também, é só porque é a Assim, regra, né? aceita. Então tem muita coisa que a gente é parecida e a gente quer entender o porquê e por que fala assim, não fala assim, mas acontece. Com certeza. E Thay, agora falando em novidades, né? As novidades não param. Já falou da NOA e também agora tem um aplicativo, né, da KNN. Como que é isso? Então, eu confesso assim, eu não tenho muita informação, Uhum. mas foi divulgado recentemente, inclusive um evento grande que teve da KNN. O aplicativo ele vem para ser muito similar ao Duolingo, que todo mundo conhece, né? Então, o Duolingo ele é conhecido, né, pela praticidade de você joguinhos, né, como se fossem joguinhos que você vai pulando de fase, você vai aperfeiçoando. Tipo, embaralhando frases, palavras, expressões ali pra jogar. Exato, a partir você vai ouvir, você vai falar, né? Você vai escrever, então existem vários comandos. E o aplicativo da KNN, ele vem para ser muito semelhante a isso, Legal. né? Então é para trazer esse entretenimento para os alunos, principalmente para quem é criança, né? Mas acho que vai acabar todo mundo utilizando. Mas é isso, a KNN ela busca essa constante evolução para que a gente possa se destacar, se diferenciar dos demais e para trazer muito mais qualidade cada vez mais para os nossos alunos, né? Que é isso que torna a gente especial, assim. O aluno, ele se sente pertencente, né? Porque existe uma cartela de coisas que ele pode usar dentro da nossa escola, não só chegar em seu livro e vai, estuda e vai embora, não. Existem dinâmicas, existem aulas interativas, exercícios, brincadeiras, né, como a Jéssica falou, e esse aplicativo, então, para ser um plus ainda mais para praticar em casa, né, com a galera, com a família. A Jéssica tá há quanto tempo na PNN? 6 meses, né, Thay? Deu 6 meses, passou no primeiro livro já. Olha só. Na graça de Deus. E vai começar o espanhol. Vou começar o espanhol agora. Que show. Isso aí. Show. É isso aí, a Jéssica, eu falo pra ela, absorve o máximo que tu conseguir, porque assim, é uma oportunidade, né? Ela tá nessa linha de frente aí com a gente, né? Na parceria, mas e ela no começo falou, né? Ai, mas será? E ficava um pouco, né, insegura. Eu falei, amiga, vai, que tu vai ser muito legal, né? Sim, É porque eu tinha aquele medo, né? De errar no meio da sala, porque eu sou uma pessoa que eu cheguei crua. Eu não sabia nada, Entendi. sabe? E a minha maior dificuldade mesmo é falar. É a E conversação. você trabalha muito bem com comunicação, né? Uma Exato. ótima jornalista, fala muito bem. Mas E eu confundo muito, né? Como Entendi. eu usei as palavras do casamento, eu puxei uma palavra que era com H e bem no fim era com W. Então, assim, eu tinha aquele medo. E se eu chegar e fizer feio na sala, tu fica com vergonha, né? Porque você tá com mais pessoas, mas o meu teacher, o Matias, ele é muito legal porque ele deixa muita vontade, né? Ele conversa com a gente, ele explica. E não é que lá, se você não entendeu, ele repete até você entender. Então, é algo que eu fui com o tempo, mas eu tava com aquele receio, assim, será que vou, será que não vou? Mas acho que isso, né? Eu também fiquei, e acho que todo mundo fica, né? Essa primeira experiência, pra quem... Eu também fui crua, assim, tinha básico do básico do básico, né? Tá. E a gente vai evoluindo. Isso que ela fala do professor de fazer repetição. E hoje o método KNN ele também muito se dá por conta disso, da repetição, né? Então a gente aprende por repetição. Isso é bom. Então quanto mais o professor ele fala, você pronuncia. Então
eu faço uma pergunta pra você, ela faz uma pergunta pra você, você devolve pra mim e faz com que esse triângulo, né, que a gente fala, faz com que vai entrando na cabeça da pessoa e ela decorando, não decorando, mas entrando, acho que de forma mais natural, na verdade, né? É isso aí. Perfeito. Tem algum recado final que você gostaria de deixar caminhando pro final aqui do nosso podcast, para as pessoas? Bom, eu acho que todo mundo já pensou em fazer inglês na vida, né? Começar pelo menos em algum momento da tua vida, tu já pensou. Se tu é criança ou se tu é um adulto, tu já pensou. E a minha dica é só vai. Faz e independente da sua profissão, do seu status, do seu poder aquisitivo. O inglês hoje, eu falo inglês porque, né, hoje é o que mais nos traz, abre portas, mas o idioma em si, ele é um ato de liberdade, né? Então, quanto mais... existe uma frase que nós falamos, e isso tá nos livros também, que até eu ia desafiar a Jéssica a falar a página que fala ali das cidades, dos países, que tem o texto, sabe? E aí tem uma frase em cima, qual que é? O mundo é aqui? Não. Live underline. É isso, eu sei qual é, mas eu não sei pronunciar. Agora ela vai botar em jogo Olha só. Eu vou aprender, não, gente, no podcast fazer feio não dá, né? O slogan nosso que é muito forte é o Live the Road, Love the Journey. Isso aí. Né? Então, viva a estrada, a minha jornada. Legal. Basicamente é isso, né? A gente... o viver a estrada é mais jornada. Você amar esse processo, né? De você aprender. Então, você nem sempre vai estar pronto, mas a partir do momento que você deu o primeiro passo, você já não é mais a mesma pessoa. Então, isso se qualifica para todas as áreas, seja elas pessoal, profissional, independente, você abre um mundo de possibilidades, né? Então, para você que é pai, para você que é mãe, né? Coloque seus filhos fazerem. Né? Isso é uma dica que eu falo assim, eu queria que a minha mãe tivesse tido essa visão na época, ter me colocado, porque hoje eu já estaria falando 100% fluentemente, né? Ainda estou no processo. Legal. Mas quanto antes você começa, melhor. E é isso, curtir o processo realmente, né? Curtir o processo. Chegar, exatamente. O pessoal segue a KNN nas redes sociais, seria @KNN. Nosso perfil é KNN Idiomas Itapema. Ok. Né? E é isso, lá a gente posta bastante trends, a gente é muito ativa, interativa, a Jéssica tá por lá também participando dos vídeos, né? Constantemente. E é isso. Tá, e pra quem quer fazer inglês, espanhol, outro idioma, deixa o seu contato aí. Contato o seu? O meu? O meu contato, então, é 519-8119-2654. Né? Tem também os da KNN de recepção, mas conversando comigo mesmo eu consigo direcionar para que, né, possa tirar todas as dúvidas para quem tem interesse. Né? Reforçando Rua 240? Exato, e faço o convite, né, para as pessoas ir lá conhecer. É Rua 240, número 66. Próximo ali à Avenida Nereu Ramos, ao calçadão, que todo mundo conhece. Então é muito próximo ali, bem localizado. Temos transporte também, que é uma coisa importante a falar. A gente tem duas vans que buscam os alunos, que levam para casa, então é totalmente gratuito, seguro, né? Bom, é um diferencial, com certeza. E é isso aí, estão todos convidados a conhecer lá a nossa escola, vão ser super bem-vindos e vamos todo mundo falar inglês, né, gente? Perfeito. Taylan, muito obrigado pela participação nesse nosso podcast. É um prazer conversar contigo. Muito obrigada.